Mais uma vez, chegando até você com outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, que é a graça, a paz, as bênçãos divinas prometidas por Deus para todos aqueles que buscam a Ele, crendo nele, servindo a Ele de coração, possam manifestar na vida de cada um de vocês durante a edição do programa, e tudo isso que você receberá de Deus durante o programa possa manifestar no viver diário, para que você seja um cristão cada dia mais forte, mais abençoado, mais feliz. Eu tenho meia hora para passar com você. Quero que você faça comigo dessa meia hora um tempo de inspiração, um tempo de unção, um tempo de virtude, um tempo de poder, um tempo de bênçãos para o viver. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar de um tempo especial de alegria, de paz e de comunhão. Vamos juntos fazendo do programa como se fosse uma caminhada, e nessa caminhada nós vamos conversando sobre o amor de Deus, sobre as promessas divinas, sobre o poder da palavra de Deus, sobre o privilégio de servir a Deus de coração, pela oportunidade que Ele nos dá para cada dia conhecê-lo mais e, chegando mais perto dele, desfrutar de bênçãos ainda maiores. Assim, o Falando ao Coração procura somar com você nesta necessidade que cada pessoa tem. Às vezes alguns não sabem e ficam aí dando murros na parede, pensando que a vida é assim mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nós somos feitos de carne e osso, essa parte aparente, mas somos também espirituais. Então, nós fomos feitos por Deus, portadores de corpo, alma e espírito. E nós precisamos, assim como cuidamos do corpo, dando a alimentação necessária para que ele possa manter saudável, precisamos também alimentar o lado espiritual da nossa vida, para que então sejamos fortes, tanto no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Durante o programa eu faço 2 orações, eu ministro a palavra de Deus, eu procuro conduzir vocês a conhecer mais a Deus, porque é importante nós termos este conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A busca do conhecimento humano já é um desafio muito grande, que a gente sempre, quando pensa que já sabe muito, descobre que não sabe quase nada. Agora, já pensou o conhecimento sobre Deus? Todos os dias nós precisamos buscar mais a Deus para conhecê-lo melhor, servi-lo melhor e viver bênçãos preciosas e gloriosas que Ele nos dá. Então, durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa de Deus na vida dos que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Manter esse programa tem sido um desafio que eu tenho vivido nesses últimos 20 anos. Mas eu sempre agradeço a Deus por todas as pessoas que contribuem. Nunca tenho o valor suficiente, sempre faltando alguma coisa. Por isso eu continuo pedindo a você que ainda não contribui, que possa contribuir, ajudar-me a fazer esse programa. Alguém às vezes me pergunta: com quanto eu posso contribuir? Eu não estipulo o valor. É aquilo que Deus tocar no seu coração. É claro que se você pode mais, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração para contribuir com mais. Se você pode menos, Deus vai tocar no coração também para contribuir com aquilo que você pode. Mas se você não pode nada, não tem nenhum problema, não precisa se entristecer com isso. Continua assistindo o coração, vamos orar por aqueles que nos ajudam, e assim o programa continua a sua história linda e maravilhosa de falar de Cristo, proclamar o poder do Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor Jesus e conduzir pessoas como você por caminhos verdejantes e águas tranquilas, como o pastor amado que o Senhor é na nossa vida. Ele quer sempre nos conduzir para vivermos o melhor desta vida. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e apresentar também todos os nomes que chegam para mim no transcorrer do programa.
Então, se você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje, entre em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Você, tendo o WhatsApp, passa tudo por escrito para nós, passa o seu nome para ser colocado no altar da intercessão. Se você quer compartilhar um testemunho, então digita aí o testemunho ou grava o testemunho e manda para nós. Se você deseja tornar-se um evangelista associado, diz lá, manda uma mensagem dizendo: eu quero ajudar financeiramente o programa, eu quero ser um evangelista associado, coisas assim, e alguém vai entrar em contato com você e aí você passa a fazer parte desta obra evangelística e missionária que tem sido uma bênção no transcorrer da história, na vida de tantas pessoas. Eu conto com o apoio de todos vocês para juntos vivermos esta obra. Mas olha, se você não tem o WhatsApp, não preocupa, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja e diz para quem te atender: eu também quero ajudar a fazer o programa, eu também quero que o meu nome seja colocado no altar da intercessão, e eu tenho certeza que de qualquer forma você será abençoado, poderosamente abençoado por Deus. Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana. E o salmo dessa semana é o salmo de número 8. Salmo que eu quero que você faça essa campanha para você ou para alguma outra pessoa, mas não deixa de fazer essa campanha. Salmo 8, é um salmo de 9 versículos, e eu quero que você leia este salmo uma vez por dia, durante 7 dias. Se você começar a leitura hoje, segunda-feira, você tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, de hoje até domingo, leia todos os dias, uma vez por dia, mas não é simplesmente ler de cima e embaixo, fechar a Bíblia e pronto. Não, é ler observando cada detalhe do versículo, é ler pedindo a Deus para falar com você, é ler agradecendo a Deus pelo poder da palavra na nossa vida, é ler entendendo a palavra, memorizando a palavra, desfrutando do poder da palavra. Então, faça a campanha do Salmo 8 para você ou para alguma outra pessoa. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês o Salmo 8, versículo por versículo, e vou comentar estes versículos para que você possa, dessa forma, já começar a ser abençoado pelo salmo de campanha da semana. Então, olha, se você está com a Bíblia aí próximo de você, abra no Salmo 8, daqui a pouquinho, poucos minutos, eu vou ler com você e meditar com você neste salmo tão precioso e tão glorioso. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você nesta semana, através do salmo de número 8, porque Deus é assim, Ele sempre quer nos abençoar. Por isso na Bíblia está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Olha só, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que sempre quer estar conosco, nos ajudando em todas as jornadas e desafios que a vida, porventura, queira impor sobre nós. Eu quero, neste instante, orar com vocês que contribuem com o programa, vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar, e quero pedir para que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Mas antes de orar, eu quero ler aqui os nomes de Irenilda Correia da Costa, de Manaus, no Amazonas, Maria das Graças da Silva, de Sancrelândia, Goiás, Leni Aparecida da Silva Souza, de Goiânia, Daiane Kênia de Oliveira Silva, de Goiânia, e também Dalva Neta Carneiro, de Goiânia. Eu agradeço a todos vocês que assumem este compromisso de contribuir com o programa, e vou sempre orar pedindo a Deus para abençoar a vida de cada um. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu apresento todos estes nomes. São pessoas que têm contribuído com o programa, me ajudado assim financeiramente para que este programa continue, Pai, cumprindo o seu papel de proclamar as boas novas do Teu Evangelho. Que este programa nunca venha a parar. Por isso eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que me ajuda financeiramente, e peço que o Senhor esteja abençoando, fazendo com que elas tenham sonhos realizados, projetos executados, propósitos alcançados, e vivam uma vida vitoriosa, realmente recompensada por Ti. Pai, abençoa cada evangelista associado, no nome de Jesus eu te peço. Amém e glórias a Deus. Eu quero convidar você para
nesta quarta-feira, estar conosco aqui na Betel. É 7h30 da noite, o nosso culto de meio de semana, e ter você conosco será sempre uma bênção e também um privilégio. Eu quero no programa de hoje registrar o nome do José Carlos, que mora lá na cidade satélite São Luís, aqui em Aparecida de Goiânia. Encontrei com ele um dia desse no posto de gasolina ali da 136. Eu estava abastecendo, ele me abordou e disse que assiste o programa, a esposa dele também. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Obrigado por nos assistir. Um abraço ungido e que Deus possa abençoá-los ricamente e também poderosamente. Um abraço, José Carlos, aí da cidade satélite São Luís, no município de Aparecida de Goiânia. Um privilégio ter vocês nos acompanhando aqui no Falando ao Coração. E juntos nós estamos vivendo diariamente estas bênçãos maravilhosas de Deus no nosso viver. Eu gostaria de saudar todos vocês por nome, mas eu só tenho alguns nomes. De vez em quando encontro alguém que me diz, olha, manda um alô para mim. É o que eu faço. Eu anoto o nome e na primeira oportunidade que tenho, eu já falo o nome da pessoa no programa. Então, vocês que me assistem, sintam-se cumprimentados por mim, abraçados por mim, e eu sou profundamente agradecido pelo privilégio que tenho de, através deste programa, manter diariamente este contato com vocês. Aqui no Falando ao Coração, ultimamente, eu tenho feito 2 programas por semana. Normalmente, o programa de segunda e de quarta. Na terça-feira, eu estou deixando para o pastor Fábio fazer, e na quinta e na sexta estou deixando com o pastor Welton, dando oportunidades para que eles possam também serem usados poderosamente por Deus para abençoar vidas como vocês. Mas todos nós aqui do Falando ao Coração, aqueles que vocês veem, aqueles que vocês não veem, inclusive os que vocês não veem são mais do que os que vocês veem, porque estão em todo o trabalho técnico, para que nós possamos diariamente fazer esta obra e juntos vivermos estas bênçãos tão preciosas e tão gloriosas também. Vamos então para a leitura do Salmo de campanha da semana. É o Salmo de número 8, já são 970 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E nesta semana nós vamos fazer esta campanha deste Salmo que é glorioso e precioso também. O Salmo 8 começa dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória acima dos céus. Veja que o salmista Davi, autor deste salmo, começa dizendo Senhor nosso. E essa expressão de Davi, Senhor nosso, muito me alegra, porque quando Davi faz em outro salmo, como no salmo de número, me parece que 9 ou 11, ele diz assim, Deus é o meu refúgio, não, em ti confio, ó Deus, ele está dizendo ele. Em outros salmos você vai encontrar expresso assim, Deus é o meu Deus, aqui ele fala nosso Deus, porque não é só de Davi. O Deus que servimos é o Deus de Davi, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o Deus de Noé, é o Deus de Isaías, é o Deus de João, o Deus de Pedro, o Deus de tantas pessoas que já viveram no mundo afora e aqueles que estão vivendo hoje. Então, Davi aqui ele está sendo alguém assim amigo, dizer, olha, o Deus que eu sirvo não é só o meu Deus, ele é o nosso Deus. E nós podemos expressar assim nosso Deus, porque o único Deus que existe na terra, o único Deus que existe na história, o único Deus que existe no mundo, o único Deus que existe em todo o espaço, universo e tudo mais que você pensar que haja lugar, que pode todas as coisas porque é onipotente, que sabe todas as coisas porque é onipresente, ou porque é onisciente, e que está presente em todos os lugares porque é onipresente. É o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Davi, o nosso Deus. Então veja, nós podemos falar nosso Deus porque Ele é um Deus grande, é um Deus eterno, é um Deus poderoso, Ele não é o Deus de alguém somente, Ele é o Deus de todos, e por isso Ele está convidando todos aqueles que abrirem o coração para Ele,
tê-lo como Deus. O próprio Deus chega a dizer em certa passagem bíblica, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Então, todos aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, entregam seu coração a Deus, são filhos de Deus, passam a servi-lo de coração e viver intensamente as promessas dele. Por isso podem dizer o nosso Deus. E Davi, então, ao expressar assim, eu fico até lisonjeado, dizer: o mesmo Deus de Davi é o meu Deus também. O mesmo Deus de Noé é o meu Deus também. O mesmo Deus de Samuel, de Abraão e de tantos outros personagens importantes e ilustres da Bíblia é também o nosso Deus. O meu, o seu, o nosso Deus, porque Ele é Deus de todos nós. E aí o salmista Davi vai dizer, depois de falar que o Senhor, Senhor nosso, ele diz assim: quão admirável é o teu nome em toda a terra. Aí eu vou acrescentar o que Davi diz. Davi está dizendo: quão admirável é em toda a terra. Eu posso dizer sem medo de errar: quão admirável é o Senhor em todo o mundo, seja na Terra, seja em Marte, seja no planeta que for, seja no espaço que for, seja no lugar que for, seja onde for. Ele é um Deus admirável, porque Ele criou todas as coisas, pôs tudo aí para funcionar num sincronismo perfeito, onde o Sol cumpre o seu papel, a Lua cumpre o seu papel, porque às vezes pensa, a Lua não vale para nada, mas vale. Você sabe que, para quem entende da natureza, ele diz: olha, na Lua tal não pode fazer isso, não pode plantar, não pode cortar cabelo, não pode fazer aquilo, porque a Lua regula o funcionamento do universo também. Então veja, estrelas, Sol, Lua, Terra, planetas, ar e todo o espaço sideral, tudo é coisa admirável, gloriosa e também maravilhosa. Então, o salmista está ressaltando isso aqui. Mas ele diz: tu que puseste a tua glória acima dos céus. Veja, todos nós temos o sonho de morar no céu, não é? Mas aqui o salmista está dizendo, contando um segredo para nós: a glória de Deus está acima do céu. Ou seja, o céu já é um lugar extraordinário. Imagina um lugar onde está e manifesta a glória de Deus. Deve ser algo esplendoroso, algo maravilhoso, algo glorioso, algo precioso. No versículo seguinte, que é o 2, está dizendo assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Veja que o salmista aqui, pela experiência que ele tem de ter conhecido a Deus desde criança, ele está dizendo que Deus manifesta o poder dele até na vida da criança. Você já viu escrito na Bíblia o próprio Deus dizendo para Jeremias e para tantos outros: que eu te conheço desde quando tu estava em forma. O próprio Davi relata isso: quando eu não tinha nem forma ainda, Deus já me conhecia. Então, essas maravilhas de Deus nós encontramos e passamos a saber e a conhecer quando lemos a Bíblia, porque a Bíblia é essa profundidade, riqueza impressionante que nos enche o coração de entusiasmo, de alegria de ler as coisas dos céus. Vamos para o versículo de número 3. O versículo 3 vai dizer: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Aí vem a pergunta no versículo 4. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Veja, quando o salmista avalia a grandeza de Deus pela obra que ele fez, ele pensa assim: quem sou eu para Deus pensar, eu sou tão pequeno, tão insignificante, eu sou um pobre ser humano limitado na vida, limitado no conhecimento, limitado no tempo de viver, limitado em tudo, e diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão eterno, tão glorioso, tão importante, quem sou eu? Quem é o homem para que o Senhor lembre dele? Porque às vezes você pensa, a pessoa é tão grande que não tem tempo de lembrar dos pequenos, mas o que diferencia Deus de tudo quanto é ser que você possa imaginar é que ele, sendo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão glorioso, quão admirável, diz o salmista,
tão admirável, ele ainda perde tempo comigo, perde tempo com você. Ah, que maravilha, isso é bênção demais. Nós temos que nos considerar privilegiados sabendo que tem um Deus tão maravilhoso como o nosso e que Ele se preocupa conosco, que somos tão insignificantes. Há um texto na Bíblia que diz até que nós somos como um verme diante de Deus, dada a grandeza dele. Mas isso é o homem olhando para si e se comparando com um verme diante de Deus. Mas quando Deus olha para nós, Ele diz, não, tu não és um verme, tu és meu filho, tu não és um qualquer, tu és um especial, tu não és simplesmente uma criatura, não, tu és alguém que eu amei, que eu mandei o meu filho para morrer na cruz no seu lugar e assim por diante. O versículo 5 vai dizer, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Aqui o Davi está reconhecendo que, apesar da pequenez do ser humano, apesar da insignificância do ser humano, isso comparado com Deus, Deus o fez maior do que todas as obras criadas dele aqui na terra, do que todos os animais criados com a sua própria palavra, mas que ele fez com as mãos algo glorioso, porque quando você olha para o ser humano, apesar de se comparar com Deus, é um verme, este verme é um verme que pensa, é um verme que tem inteligência, é um verme que cria as coisas, é um verme que pensa nas coisas, é um verme que tem uma capacidade impressionante de governar, de orientar, de conduzir as pessoas e ser canal de bênção na vida de muitos. Então, essa é a grandeza de Deus e esse é o privilégio nosso de fazer parte de uma obra tão preciosa que é a obra de Deus. No versículo seguinte, que é o 6, vai dizer assim, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso aí é o privilégio nosso. Nós temos controle sobre tudo. Nós podemos administrar todas as coisas. Esse controle, é bem verdade que ele é relativo, mas ele é sobre todas as coisas. Você controla tantas coisas, né? Tantas coisas maravilhosas, você pode controlar com a sua capacidade, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua engenharia, com a sua capacidade de inventar as coisas. Isso é tudo maravilhoso. E Deus nos deu essa oportunidade. Nós só não somos mais inteligentes do que somos e nós só não somos melhores do que somos por causa da entrada do pecado no mundo. Se não fosse, a gente chegava perto de Deus e dizia, Senhor, apesar do Senhor ser tão grande, o Senhor nos fez tão importante, tão ilustre, tão maravilhoso. Mas o pecado nos limitou sensivelmente, mas mesmo assim nós devemos agradecer, porque apesar da limitação imposta pelo pecado na nossa vida, nós somos pessoas que desfrutam de privilégios importantes na vida, no nosso dia a dia. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Olha só, o salmista reconhece que o homem, o ser humano, tem a sua influência, tem a sua capacidade, tem a sua inteligência, tem o seu processo produtivo, mas os animais também, criados por Deus, são maravilhosos, são perfeitos e são gloriosos. Isso tudo faz parte de um compêndio de obras criadas por Deus, um compêndio de artes maravilhosas no acervo maravilhoso do Criador sobre este universo, sobre esta vida. Vamos para o versículo de número 9, o último versículo deste salmo. Eu estou lendo e meditando com vocês no Salmo 8, que é o salmo de campanha desta semana. Diz assim o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E depois de dizer tantas coisas bonitas neste salmo, ele diz assim, eu não posso terminar diferente do que comecei. Porque na minha vida vai ser assim, do início ao fim, eu quero engrandecer a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero glorificar a Deus. Nós todos vivemos um hiato nesta vida, do dia que nascemos até o dia em que a morte vai nos ceifar. Mas entre o nascimento e a morte, nós temos a oportunidade de servir a Deus. Então, olha, desde criança,
nós já começamos a honrar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, e que possamos fazer isso até o último suspiro da nossa vida, dando graças a Deus. Eu nunca esqueço meu avô Carlos José de Almeida, quando faleceu. Ele estava num leito de hospital, em estado já terminal, e de um momento para outro ele fez um sinal de que estava vendo alguma coisa vindo até ele, e as pessoas não entendiam aquilo. Ele pegou, fez com a mão assim, circulando o dedo na cabeça, e todos entenderam e perguntaram: é a coroa que o senhor está vendo? Ele afirmou que sim. Então, veja, a glória de Deus manifesta na nossa vida, e quando terminar nossa existência aqui, Deus vem para nos coroar, para nos revestir com a sua graça, com a sua glória. Por isso o salmista começa este salmo dizendo que o Senhor é o Senhor nosso e é um Senhor admirável. E termina também dizendo que o Senhor é o Senhor nosso e é admirável. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Essa é a grandeza de Deus, a grandeza do seu amor, a grandeza da sua bondade, a grandeza da sua misericórdia, a grandeza do seu poder, a grandeza de todo o domínio que ele exerce em todas as coisas que ele mesmo criou. Então nós servimos a um Deus que não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira, não é um Deus de ferro, é um Deus vivo, eterno, glorioso, que não envelhece diferente de nós, que não morre diferente de nós e que está sempre ativo, atuante e poderosamente manifestando a sua graça, a sua glória e o seu poder nas nossas vidas. Faça a campanha do Salmo 8 para você ou para alguma outra pessoa e seja poderosamente abençoado por Deus. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, eu quero render a Ti graças por todas as bênçãos alcançadas e pedir que o Senhor continue com as suas mãos estendidas para alcançar todas as pessoas que agora são apresentadas diante do Senhor neste altar. Todas as pessoas que oram comigo, com os corações cheios de fé, clamando por uma bênção, por um milagre, por algo do Senhor em suas vidas. Olha, Senhor, para cada uma dessas pessoas e saibam elas que o Senhor é o Senhor poderoso, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor é quem opera maravilhas e nos proporciona as bênçãos que precisamos para vivermos uma vida forte, feliz e abençoada. Sê com todos, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês um abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.